Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre queimadas na Amazônia. Bom, primeiro, antes de tudo, nós temos que falar o que é a Amazônia. A Amazônia Legal, ela compreende os estados do Acre, de Rondônia, do Amazonas, de Roraima, do Amapá, do Pará, do Mato Grosso e uma parte do estado do Maranhão. Essa área gigantesca corresponde a quase 60% do território nacional. Eu vejo muita gente falando de incêndios na Amazônia, que o presidente Bolsonaro está incendiando a Amazônia e etc. Só que esse pessoal não sabe nem o que é a Amazônia, não faz nem ideia do que seja a Amazônia. Eu moro no Mato Grosso desde 1980. Naquela época eu morava na zona rural e nós fazíamos então as chamadas roças, usando ferramentas bem rústicas, manuais, foice, machado. E depois que era feita então a derrubada da mata, que era uma necessidade inclusive de todos que moravam na zona rural, não tinha outra alternativa a não ser derrubar a mata para plantar as suas roças, como subsistência mesmo. Então, depois que as derrubadas eram feitas, era ateado fogo. Não tinha outra alternativa. E muitas das vezes, mesmo fazendo aceiros, na época da seca, muito calor, o calor aqui nessa região é intenso, acabava que às vezes esse fogo ele adentrava a mata. Ele pulava ali o aceiro que era feito entre a derrubada e a mata e acabava às vezes entrando mata adentro e passava dias queimando. Essa era uma realidade desde a década de 80. Com a diminuição das matas, foram diminuindo então essas queimadas nas matas. No entanto, essas queimadas continuaram constantes nas pastagens, por exemplo. Aqui na cidade onde eu moro tem serras no entorno da cidade e quase todos os anos, essas serras são incendiadas. Pessoas jogam ali bituca de cigarro à beira da estrada, nas margens da estrada, e esse fogo inicia e ele sobe serra acima e queima todas as serras. E isso vira um fumaceiro sem precedentes. E isso não é só de 2019 para cá. Isso é desde quando eu conheço o Mato Grosso, desde 1980. Mas por incrível que pareça, de 2019 para cá, a imprensa, juntamente com a extrema esquerda, começaram então a perceber que existem incêndios nas matas na Amazônia. A Amazônia ela não compreende apenas florestas, ela tem outros tipos de biomas, como por exemplo, nós temos cerrado, nós temos pantanal e temos lá a mata propriamente dita nos estados de Rondônia, no norte de Mato Grosso, no Pará, na Amazonas, no Acre. Mas não é só mata, tem outros biomas. Nesse ano, a seca aqui na região foi mais intensa do que em anos anteriores. Tanto é que aqui na minha cidade tem o rio Paraguai, que é um grande rio, um rio federal, né? E tem vários afluentes, é um rio bem grande. E esse ano o rio Paraguai está num nível de água como nunca visto antes. Infelizmente, o nosso Pantanal está quase seco. E isso é um prato cheio para os incêndios, porque como é uma planície, como as águas elas baixam muito, aquela vegetação seca, e aí quando pega fogo, dificilmente esse fogo é apagado. E isso acontece também há muito tempo. Então, eu estou colocando aqui para vocês verem notícias de 2011,
Incêndios em 2011, na região amazônica, incêndios em 2012, 2015, 2017. E se for pesquisar, desde antes da existência da internet, ali na década de 80, década de 70, sempre teve queimadas na Amazônia. É lógico que como foi aumentando a população, aumentou-se as queimadas, porque o ser humano realmente ele destrói a natureza. Isso é inegável, isso é inegável. Mas atribuir ao presidente Bolsonaro os incêndios que vêm acontecendo nos últimos tempos na Amazônia, não digo que seja desonestidade intelectual. Isso tem um nome. Isso é má fé. É má fé. Na verdade, o que acontece é que tanto a imprensa, que hoje está sofrendo de abstinência de cofres públicos, quanto a extrema esquerda, que perdeu o poder e, consequentemente, também perdeu a chave dos cofres, todos sabemos o que aconteceu quando eles estiveram no poder, que teve ali Mensalão, Petrolão, o líder da maior quadrilha do Brasil, chefe do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado já em 2 processos por corrupção e lavagem de dinheiro e ainda responde a mais 8 processos. Mas esse pessoal da extrema esquerda, eles ainda se acham no direito de falar no nome desse indivíduo para presidente do Brasil. Por incrível que possa parecer. Então, meus amigos, tem fumaça aqui? Tem. Ela é maior do que a dos anos anteriores? Eu não acho. Eu já vi anos piores. De quem é a culpa? A culpa é do ser humano. Quantos milhões de pessoas vivem na região amazônica? Em torno de pouco mais de 20 milhões de pessoas, ou seja, em torno de 10% da população brasileira. Ocupam um território aproximado de 60% do território nacional. Para ver que a densidade demográfica aqui é muito baixa. Nós temos poucas pessoas morando na Amazônia se for comparado com as regiões Sudeste, principalmente, Sul e Nordeste. Mas é uma região onde tem ainda muita mata. Por que não tem tantos incêndios florestais nessas regiões Sudeste, Nordeste e Sul? Justamente porque tem pouca mata. Se tivesse muitas matas ainda, com certeza teríamos incêndios florestais. Por que nós vemos hoje Greta Thunberg, nós vemos Leonardo DiCaprio, nós vemos o presidente da França, nós vemos a presidente, a primeira-ministra, não sei, da Alemanha, Angela Merkel, sempre criticando o Brasil, criticando em especial o presidente Bolsonaro. Por que antes eles não criticavam? Porque eles são alinhados à esquerda e como os presidentes que estavam anteriormente eram de esquerda, eles faziam de conta que não estavam vendo. A Greta Thunberg já veio na Amazônia, ela conhece o Brasil. O Leonardo DiCaprio, o que ele já fez pela Amazônia? Ele já veio aqui olhar? Ou ele só está embarcando naqueles videozinhos que ONGs estão fazendo para denegrir a imagem do presidente da República, achando que estão atacando o presidente e estão atacando o nosso país, criando inclusive boicotes a produtos que nós exportamos. Então, meus amigos, a coisa é nojenta. É uma politicagem nojenta que estão fazendo. E como vocês viram aqui, e eu vou deixar os links na descrição, para não dizer que são montagens, esses recortes que eu coloquei durante a fala aqui, para não dizer que são montagens, eu vou deixar o link deles na descrição desse vídeo, para que vocês abram e olhem lá. E vocês podem pesquisar, abram o Google lá e pesquisem, para ver quantas queimadas que já tinham antes. Todos esses anos anteriores a 2019 tinham queimadas. Sempre teve queimadas aqui na região.
E sempre vai ter. Enquanto tiver mata, vai ter queimadas. E se não for queimadas nas matas, vai ter nas pastagens, nas margens das estradas, sempre vai ter fumaça. Isso é fato. Isso é fato. Ah, mas tem como o presidente mandar apagar esses incêndios? Não tem. Não tem. Dia desses mesmo, alguém colocou fogo aqui às margens do rio Paraguai. Está queimando até hoje. Já queimou vários alqueires de terra. Vários. Uma imensidão de mata queimada aqui. Não tem como apagar. Como que você adentra numa mata, é uma mata de baixa estatura, está bem seco? Como que você adentra num matagal desse? Só quem vê em loco pode dizer do que se trata. Não tem como uma pessoa que mora lá em São Paulo, que nunca veio no Pantanal, que nunca veio na Amazônia, que não sabe nem o que é a Amazônia, ficar falando que o Bozo está destruindo a Amazônia. Você não sabe nem o que é a Amazônia, filho. Você nem sabe o que é a Amazônia para ficar falando. Então, primeiro, antes de você falar, e principalmente de colocar a culpa em alguém, procure saber o que é a Amazônia. Procure saber o tamanho da Amazônia. Todos sabemos que o Brasil é um país de tamanho continental. E só de você saber que a Amazônia é quase 60% do tamanho do Brasil, dá para você que tem um pouquinho de noção de geografia entender do que eu estou falando. Tá bom? Então, da próxima vez que você for falar sobre a Amazônia, procure pelo menos pesquisar o que é, qual o tamanho da Amazônia, quais são os interesses por trás disso. Quais são os interesses de boicotar o país inteiro? Quem são as pessoas interessadas nisso? Não pense você que tem europeus lá preocupados com os índios, com as matas. Não, eles não estão preocupados com isso. A Amazônia é o território mais rico do país. É onde o subsolo é mais rico, onde tem muito ouro, onde tem cassiterita, onde tem diamante, onde tem todo tipo de minério. Aqui tem uma cidade próxima que tem uma serra pequena, e lá foi descoberto que tem ouro nessa serra. Então, os garimpeiros ilegais entraram lá fazendo a extração desse ouro. E eu conheço um garimpeiro que me contou sobre um dos buracos que eles fazem lá para extrair esse ouro, que eles se depararam com uma pedra, uma pepita de ouro, aliás, gigantesca. Uma pepita de ouro de toneladas, ouro maciço. E virou um alvoroço, então, naquele garimpo. E aí, então, o Estado mandou as forças de segurança para lá e proibiram essas pessoas de continuarem nesse garimpo. Mas está lá até hoje. Isso já tem uns 3 anos, uns 3 ou 4 anos. E até hoje está lá, não foi ainda feito licitação, não foi vendido, não foi extraído. E está lá ainda as forças de segurança cuidando, mas à noite garimpeiros entram, sobem lá, porque é difícil acesso para a polícia ficar cuidando, aquilo é na mata. E até hoje está abandonado, sabe? Nós não temos uma legislação que agilize esse tipo de situação para que seja extraído esse tipo de minério, que só ali naquele local são bilhões de dólares. Então, eu acho que temos que conhecer um pouquinho do Brasil para poder, antes de falar qualquer coisa, procure conhecer, procure andar. Eu conheço todas as regiões do Brasil e conheço o Nordeste, conheço o Sul, conheço o Sudeste, Centro-Oeste, conheço o Norte, parte do Norte. Não conheço todos os estados, mas conheço ali o Pará, conheço Rondônia. Então, para que você tenha um pouco de noção, procure conhecer, ou pelo menos pesquise sobre esse assunto, tá bom? Meus amigos, que nós tenhamos então uma semana abençoada por Deus.